Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós falaremos sobre o losartano, sua história, como ele funciona e, claro, ele te ajuda de forma diária no controle da hipertensão. Falaremos sobre interações medicamentosas e os seus efeitos colaterais. Fique conosco aqui para você entender um pouco mais sobre esse medicamento. Bem-vindo ao vídeo de hoje, ao nosso canal. Hoje o assunto será sobre o losartano. Nós vamos explorar a história, sua farmacologia, a fisiologia, como funciona esse quadro da hipertensão e, claro, tudo o que podemos falar sobre esse medicamento. Nós também abordaremos exemplos de interações medicamentosas e os efeitos colaterais associados ao losartano. Vamos entender um pouco o que é a hipertensão, pessoal. Vamos lá. Esse quadro, essa pressão alta e essa hipertensão, é uma condição crônica, e ela é caracterizada por níveis elevados e sustentados da pressão arterial. Vários fatores podem contribuir para o desenvolvimento da hipertensão, incluindo o estreitamento das artérias, o aumento do volume sanguíneo e o desequilíbrio dos sistemas reguladores da pressão arterial. O bloqueio dos receptores da angiotensina 2 pela losartano ajuda a combater esses mecanismos. Ele reduz assim a pressão arterial e, claro, ele previne também as complicações associadas à hipertensão, como doenças cardiovasculares. Primeiro nós vamos entender um pouco mais sobre a história desse medicamento. Aí depois nós vamos destrinchar um pouco mais como ele funciona no nosso organismo. Esse medicamento foi desenvolvido na década de 80 como uma alternativa aos inibidores da enzima conversora de angiotensina. Exemplo, o nome IECA, como os captopril, o enalapril, entre outros desse grupo, dessa família. Esse medicamento ele atua bloqueando os receptores de angiotensina 2 nos tecidos periféricos. Isso impede que a angiotensina 2 se ligue a esses receptores. Calma que eu vou dizer o que é essa angiotensina. A angiotensina 2 é uma substância que causa vasoconstrição e também estimula a liberação de aldosterona, que é um hormônio que aumenta a reabsorção de sódio nos rins. Ao bloquear os receptores de angiotensina 2, a losartano promove a dilatação dos vasos sanguíneos e também reduz a retenção de sódio e água, diminuindo assim a pressão arterial. Em grosso modo, seria isso. O principal deles é a hipertensão arterial, também conhecido como pressão alta. Ele, como nós vimos, ele bloqueia os receptores nos vasos sanguíneos que causam o relaxamento da dilatação desses vasos, que por consequência ele reduz a pressão arterial. Também age na insuficiência cardíaca. Esse medicamento ele também pode ser utilizado no tratamento da insuficiência cardíaca crônica. Nesse caso, ele ajuda a melhorar a função cardíaca e reduzir os sintomas associados, como falta de ar e fadiga. Com esse mecanismo de bloquear a ação da angiotensina 2, que causa a vasoconstrição, ele alivia assim a carga do trabalho do coração. Ele também pode ser utilizado como tratamento de proteção renal em pacientes com diabetes tipo 2. Esse medicamento do losartano, ele funciona, ele desempenha um papel na proteção dos rins, reduzindo assim a pressão arterial intraglomerular e a albuminúria, que são fatores de risco para o desenvolvimento da doença renal crônica. Essa é uma das associações, dos motivos pelo qual ele é prescrito para diabéticos. Nós também temos que lembrar sobre a prevenção de complicações cardiovasculares. Em certos casos, o losartano pode ser prescrito para reduzir os riscos de complicações cardiovasculares, como acidente vascular cerebral, um deles, em pacientes com hipertensão e hipertrofia ventricular esquerda. Mais uma das funções onde os cardiologistas podem avaliar o risco e o benefício e estar prescrevendo esse medicamento. E você que chegou até aqui, eu tenho certeza que já vale sua curtida, Você comentando e até mesmo o simples curtir, isso nos ajuda muito, porque faz com que o sistema do YouTube entenda em relação à relevância desse conteúdo e ele encaminhe, ele espalhe para mais pessoas. E esse é o nosso propósito. Também você nos ajuda muito estando curtindo esse vídeo, os próximos, enfim, até mesmo se inscrevendo no nosso canal. Tá bom? Que o nosso intuito é expandir, é crescer, trazer mais informações,
com maior qualidade, cada vez mais, para que vocês possam estar também recebendo, né, essas informações. E em troca disso, nós pedimos uma curtida, né, e até mesmo a inscrição de vocês. E também nos comentários você coloca lá o que você acha em relação aos medicamentos que você faz uso, bom? E é importante você informar até mesmo o seu médico em relação a quando ele passar ou entender a necessidade desse medicamento, você informar os medicamentos que você faz uso, para que ele possa estar percebendo em relação a isso e evitar, né, até ali as possíveis interações e até mesmo uma sugestão que ele venha fazer a substituição do medicamento ou fazendo ajuste de dose, para evitar os problemas que vamos dizer logo a mais. Alguns exemplos são os diuréticos, porém, aí nós temos que entender que interações são benéficas e as maléficas, né? Os diuréticos, na maioria dos casos, são associados de forma benéfica, pois a associação, a combinação do losartano com diuréticos pode potencializar o efeito redutor da pressão arterial. Esses diuréticos eles podem aumentar a eliminação de líquidos e sais do corpo, que é a ideia, né, em relação a associar com o losartano para que o seu controle da pressão arterial seja mais intensificado. Em muitos casos isso é muito comum acontecer. Ao puxar um pouco mais sobre a interação com esses diuréticos, com a associação para que o controle da pressão seja evidente, seja reconhecido, né, e efetivo, temos que lembrar também a interação com outros medicamentos. Exemplo aí você vai ver o próprio losartano associado a alguns medicamentos, né? E também, claro, não podemos deixar de falar os pontos negativos, né, quanto a poucos exemplos. Vamos lá. Precisamos também colocar aqui em destaque os medicamentos que afetam o metabolismo da losartana. Porque alguns medicamentos, como os indutores enzimáticos, como por exemplo rifampicina, que é um antibiótico, ou os inibidores do citocromo P450 da CYP3A4, como por exemplo o cetoconazol, eles podem interferir no metabolismo da losartana. Isso pode levar a níveis aumentados ou diminuídos de losartana no organismo. Isso afeta também a eficácia ou o seu aumento de risco dos efeitos colaterais. Esse aí é o exemplo de efeitos, né, interações de interações entre medicamentos que podem ser danosas. Aí que está um problema e é necessário entender esse mecanismo para evitar assim a sua interação, a sua associação, tá? Porque nós queremos medicamentos que surtem efeito, reduzindo assim a maior quantidade de efeitos colaterais. Também não podemos deixar de falar sobre os medicamentos anti-inflamatórios, os AINEs, ou medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais. Esses AINEs, como ibuprofeno e o naproxeno, até mesmo o diclofenac, entre outros, existe a interação com o losartano, porque os AINEs eles podem reduzir o efeito antipertensivo da losartana, assim como também diversos outros antipertensivos. Como isso ocorre? Vamos lá. Esse meio isso ocorre, né, devido aos efeitos inibidores dos AINEs na enzima COX. Essa COX-1 também é responsável pela produção, né, de prostaglandinas, que mantém a vasodilatação e o equilíbrio da pressão arterial. Ao reduzir a produção dessas prostaglandinas, os AINEs, né, podem também diminuir a capacidade da losartana em bloquear de forma efetiva os receptores de angiotensina 2 nos vasos sanguíneos, resultando assim em uma redução na sua eficácia e no seu efeito antipertensivo. Não podemos deixar de falar dos efeitos colaterais. Todo medicamento tem, não sendo esse diferente, né? Vamos lá, alguns efeitos, né, comuns, né, associados à losartana incluem tontura, fadiga, dor de cabeça e também tosse. Entretanto, a tosse é menos relacionada ao losartana do que aos inibidores de ECA, como informado anteriormente, lá como exemplo o enalapril e o captopril. Mas, no entanto, em casos mais raros, podendo ser até mesmo mais graves, apresentam os efeitos colaterais mais intensos, como o angioedema, que é o inchaço do rosto, dos lábios, língua ou garganta. E também as reações alérgicas, né? Isso é importante saber, se a pessoa é alérgica, não utilizar o medicamento. Se ocorrem esses efeitos, né, mais graves, é fundamental você procurar assistência médica, até mesmo para a interrupção, né, do tratamento e de medidas de suporte o quanto antes. A losartana, sem dúvidas, é um medicamento amplamente utilizado no tratamento da pressão alta, da hipertensão, e o seu mecanismo de ação, ele atuando no bloqueio dos receptores da angiotensina 2, ele ajuda a reduzir a pressão arterial e prevenir também, como nós vimos, as complicações associadas à hipertensão. Mas, no entanto, é importante estar ciente das interações, né, entre os medicamentos,
para que isso evite, né, os danos maiores, a não ser quando a interação seja prevista e seja necessária, como que nós vimos sobre os diuréticos, ou até mesmo com outros antihipertensivos, com a visão de potencializar seu efeito, reduzindo assim a pressão, tá bom? E aí, você gostou? Então curta, compartilhe esse vídeo, comenta se você utiliza esse medicamento e se você sabia sobre as interações com os anti-inflamatórios e sobre como eles interferem na pressão. E coloque aí também nos comentários se você faz uso do losartano, tá bom? Nós vamos também interagir por esse meio dos comentários, tá bom? É muito importante também para que seja movimentado cada vez mais o canal, para que os próximos vídeos eles sejam recomendados para mais pessoas. Bom, por hoje é isso, gente. Te vejo no próximo vídeo, que vai estar logo aqui em destaque. Te vejo em segundos, tá? Até mais. Fui!